Bo- Bom dia, graça e paz a todos, da parte de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu peço que você se inscreva no canal, dê o like e que nos ajude aí a continuar esse estudo e esses esclarecimentos sobre a realidade cristã no Brasil e fora dele. Como os vídeos sou eu que produzo, eu sempre anuncio Pix de ajuda, seja em qualquer quantidade. É um e-mail antigo, desde o começo do meu ministério, que é o P de pato, E de elefante, Moreira JC, @yahoo.com.br. Bom, vamos aos esclarecimentos sobre o grande número de igrejas católicas no Brasil, né? O grande número de igrejas católicas no Brasil. Alguns vídeos eu já fiz sobre algumas igrejas que apresentam uma organização um pouquinho assemelhada à Igreja Católica Apostólica Romana. O primeiro princípio de similaridade é a sucessão apostólica. Então, o primeiro questionamento que um fiel, mesmo que simples, deve fazer é qual é a origem da sucessão apostólica dessa igreja. E se essa origem segue, né, a origem petrina da sucessão apostólica. Porque a sucessão apostólica inicia-se então com o apóstolo Pedro. Então, a apostolicidade de qualquer igreja só tem validade e sentido histórico se ela estiver ligada à sucessão de Pedro. Seja em qualquer momento da história, veja bem, qualquer momento da história, mas tem que estar ligada diretamente à sucessão petrina, não a sede episcopal de Roma, mas a sucessão do bispo de Roma. Então, esse é um importantíssimo saber, ligado ao bispo de Roma. Não a esse bispo de Roma, a sucessão desde Pedro. Bom, se foi constituída uma igreja, vamos dizer, em Nova York, e o bispo dessa igreja recebeu uma ordenação válida de um bispo católico apostólico romano, ordenado com mandato pontifício, uma ordenação válida e lícita, portanto, com mandato pontifício da Sé romana, da Sé apostólica. Esse bispo ordenou o outro de Nova York, que criou uma igreja em Nova York, mas antes de criar a igreja ele foi ordenado por esse bispo que validamente recebeu o mandato pontifício de Roma. Pronto. Aqui nós estamos falando então da transmissão da validade da sucessão através de um que é representante dos apóstolos e que foi legitimamente ordenado pela Igreja Católica Apostólica Romana e recebeu sede de governo. Na verdade, ele recebe a sede de governo não como posse, mas como indicação antes de ser eleito bispo, porque eleito bispo para a sede de governo. Essa é outra coisa, característica da Igreja Católica Apostólica Romana: não se elege bispo para nada, se elege bispo para um governo.
o bispo eleito na Igreja Católica Apostólica Romana com mandato pontifício, ele já é eleito para uma sé episcopal. Por exemplo, se a anunciatura liga para um padre ou para um outro bispo que vai ser transferido, a anunciatura liga dizendo: olha, a sé episcopal, o senhor aceita assumir a sé episcopal X ou Y, que está vacante? Aí ele diz sim, aí a anunciatura passa adiante, né? Se ele já foi eleito, a anunciatura viu a vontade e a disposição dele em servir nessa igreja, aí é publicado ali a sua eleição episcopal, geralmente nas quartas-feiras, e aí ele recebe o título de Monsenhor, e daí em diante ele passa-se o procedimento de marcar a data da ordenação episcopal e, consequentemente, da posse, né, canônica desse bispo nessa sé episcopal que até então estava vacante, né, sob o governo de um administrador, né, diocesano que seja do clero da diocese ou que seja o bispo anterior que ficou emérito ou que seja o bispo da diocese vizinha, enfim, ali a Cúria Romana e a Anunciatura ajeitam quem será o administrador até chegar o eleito para tomar posse. Portanto, a característica principal da Igreja Católica Apostólica Romana, ela não elege bispo para o nada. Ela não ordena bispo à toa, sem destino ou sem sede de governo. Como eu disse, quando ela elege alguém que vai ser auxiliar, porque o bispo auxiliar, em tese, ele não existe, né? Ele existe como bispo, mas não como auxiliar, é dado a ele um título diocesano de uma diocese extinta. Então, a rigor, né, ou para dar o rigorismo da razão de ser da eleição, ele recebe o título de uma diocese extinta e auxiliar da diocese X. Aí o auxiliar vem como um ato administrativo, né, para suprir a necessidade pastoral de arquidioceses grandes como São Paulo, Rio de Janeiro e outras mundo afora. Mas o bispo eleito, ele não é eleito como auxiliar, ele é eleito bispo com esse título dessa sé extinta, né, mas que continua ali, foi histórica, teve um grande significado, essa sé episcopal. E ele vai ser auxiliar numa dessas dioceses grandes ou arquidioceses que o seja. Portanto, essa eleição nunca é uma eleição só para ser bispo, né? Porque não tem razão nenhuma de alguém ser bispo para não fazer nada. Então, o sujeito é bispo, eleito bispo para o governo. Esse bispo eleito com mandato pontifício legítimo, né? Portanto, ele é bispo válida e licitamente. Pode ocorrer que num determinado, né, momento da história da sua vida, lhe ocorra, né, de querer ordenar um outro bispo por um desejo pessoal, ou por uma vaidade, ou por uma síndrome de poder, não se sabe o motivo. Como ele é governo de uma igreja particular, mesmo que ele não seja governo, que ele seja emérito, ele continua bispo tal e qual, né, validamente, se ele decide fazer isso, por exemplo, sem mandato pontifício, com certeza ele perde aí o governo dessa diocese, né, ou por ato de renúncia, ou por qualquer outro ato jurídico pertinente à exclusão dele ali daquela diocese. Nós tivemos um caso de um bispo aqui perto de Campinas que renunciou antes de qualquer processo. Portanto, o processo dele voltou a estaca zero. Na verdade, foi arquivado porque ele renunciou. Ele só pode ser
sofreu um processo canônico se ele continuar no governo. Ele renunciou, ficou emérito, portanto sem governo, e aí o processo dele foi arquivado. Continuou bispo emérito, e o é até hoje, e é legítimo. Bom, se esse bispo, né, por insatisfação, por mágoa pessoal, uma coisa meio infantil, ele decidir ordenar outro bispo, essa ordenação ela é válida, ela não é lícita, porque ela não tem mandato pontifício. Mas como ele é bispo legítimo, eleito legítimo, embora sem governo, ele pode acontecer que ele faça isso, né? E pode acontecer, como aconteceu na história, que outros ordenaram outros bispos, por entender que eram capazes e competentes para isso, independente do mandato pontifício. Naturalmente que se ele ordenou esse bispo sem mandato pontifício, não é para a Igreja Católica Apostólica Romana. É sem dúvida nenhuma para fundar uma outra igreja, naturalmente, uma igreja separada, porque aí ele já não está mais em comunhão com a sé apostólica, com a sé de Roma, porque ele tomou uma atitude sem um mandato pontifício. Então, se ele ordenou, tem validade, mas não tem liceidade. Então, é para o sujeito que foi ordenado, né? E talvez bispo válido, né? Não lícito, é para a fundação de uma outra igreja. Daí sim, você pode falar em termos de catolicidade, né? Então, ele foi ordenado, de repente ele copia tal e qual, né, nessa outra igreja nascente, a doutrina e os sacramentos, enfim, tudo aquilo que é próprio da Igreja Católica Apostólica Romana. Talvez ele só vai diferir na nomenclatura e na comunhão com a sé de Roma. Ponto. É católico, né? Aí não se questiona a catolicidade, se questiona a validade do ato, né? A liceidade do ato, não a validade, a liceidade do ato, né? Então, a gente precisa tomar só esse cuidado, né? A gente que anda vagueando por aí por várias igrejas, tomar esse cuidado e entender o que é o que não é. Não é que isso te impeça de frequentar ou de ir em qualquer igreja. O cidadão, ele é livre e ele faz o que ele quiser da vida dele, né? Ou a cidadã, não tem problema nenhum. É só por uma questão de historicidade, de explicação, de um modelo pedagógico, de compreensão, de poder explicar para as pessoas a diferença que existe, que ela não é maléfica nem é benéfica, ela é simplesmente de divergência de ideias, de princípios e de convicções. Pronto. É só isso. Mas é importante observar, né, esta validade desse episcopado. Nós estamos vendo igrejas nascendo com o título de católica apostólica, mas que não tem nenhuma ligação apostólica histórica com ninguém. Então, seria quase que um ente metafísico, né? Dizer, bom, Deus veio essa noite para mim em sonho e disse para mim que eu sou bispo. O próprio Deus fez a nomeação dele sem mandato pontifício. Claro que Deus não precisa da sé romana para fazer alguma coisa, mas nós que precisamos de Deus, né? Eu faço de tudo para obedecer à sé apostólica, né? E a sucessão apostólica dos bispos. Embora eu discorde de muitos deles, na ação, às vezes parece uma ação infantil, medrosa e inconsequente, mas eu os respeito, né? Como deve fazer um bom padre, né? De obedecer. Embora discorde em número, gênero e grau de alguns, que são infantis e medrosos, porque eles não têm coragem de assumir a condição e o mandato que receberam, de governar e de ter autoridade, independente da opinião dos outros. A maioria morre de medo dos conselhos de presbítero, porque eles têm medo de ser deposto, né? Numa
revolta talvez bolchevique aí dentro do contexto eclesial, e nessa revolta eles perderem ali aquela sede episcopal que eles tanto queriam e que eles tanto amam mais do que a Jesus Cristo. Então, é uma brincadeirinha para dizer que não é porque o sujeito é bispo que ele é corajoso e que ele de fato age segundo aquilo que manda o bom caráter, né? Não é. Eu, antes de ser padre, imaginava que depois de ordenado eu seria quase que um outro ser, né? E aí amanheci no outro dia e percebi que até o chulé era o mesmo, então não mudou nada. Hoje eu não tenho mais chulé porque eu cuidei. Mas é brincadeira que a gente faz, mas é interessante saber, né, que o bispo eleito com mandato pontifício e que vai para uma sede de governo, ele tem, né, sua legitimidade, né? Não é que o Espírito Santo transforma a inteligência dele, que ele fica mais inteligente, né? Não. Ele é bispo legítimo, ele é bispo que governa, sabe seus critérios que ele usa para o governo, né? Se é o medo, se é a coerção, se é... Não se sabe o que usa para governar, né? Entendeu? Mas é legítimo. E se num determinado momento ele transmitir essa validade, o outro vira bispo mesmo. Mas não é que o outro vira bispo para governar na Igreja Católica, porque esse é um critério da Igreja Católica Apostólica Romana, eleger o bispo para um governo, para uma sede episcopal. Não é o critério da outra igreja, que esse que validamente foi ordenado bispo, embora ilicitamente, ele está indo para uma outra igreja, porque ele já saiu da comunhão aceitando um episcopado que não tem mandato pontifício. Então ele vai fazer uma outra coisa, uma outra igreja, às vezes sem muito sucesso, às vezes com muitas desilusões, porque a pretensão, quando ela é maior do que o teto, costuma a gente bater a cabeça no teto. E aí a gente sofre, né, por inanição. E aí aquilo que a gente acha que criou e que é uma coisa que vai ser fantástica, vira um nada, né? Então, cuidado, aqueles que sonham em criar igrejas semelhantes, parecidas, achando que vai aí angariar um plantel da Igreja Católica Apostólica Romana, apostando talvez na incompetência de alguns pastores legitimamente constituídos. Não faça isso, porque o Espírito Santo, a ação do Espírito Santo não depende só desses pastores, mas o Espírito é livre, ele age onde ele quer e da forma que ele quer, entendeu? Então, só explicando, se tem uma outra igreja que se chama católica, o primeiro questionamento que você pode fazer é assim, qual é a linha sucessória do episcopado da sua igreja? Né? Em que ponto foi transmitida a validade do seu episcopado? Ele pode responder, né? Nós não precisamos disso para ser igreja. De fato, não precisa. Mas se ele quer se chamar apostólico, ele precisa de uma sucessão. Saber de que apóstolo que ele veio. Pode não ser de Pedro, mas não, o apóstolo André nos deu a sucessão. Não foi essa a sucessão de Cristo. Cristo disse sobre Pedro e sobre a chefia da igreja, que é Pedro. Mas pode ser que a outra igreja argumente que tem uma sucessão apostólica a partir de André. Bah. E não é necessário para ser igreja no Brasil, na Constituição Federal, que tenha sucessão apostólica. Basta você fazer um CNPJ, criar uma doutrina a seu bel prazer. Ela não precisa estar estritamente ligada à Sagrada Escritura, mas você pode criar. Agora, para ter esse nome de apostólico, usar os mesmos paramentos católicos tradicionais da Igreja Católica Apostólica Romana, é preciso mostrar essa similaridade, né? Porque, a rigor, a Igreja Católica Apostólica Romana tem seus paramentos, seus significados, seus períodos litúrgicos, né? Seus tempos litúrgicos específicos, como o Advento, o tempo comum,
né, as festas dos santos, dos mártires, advento, né, e quaresma, Páscoa, tudo isso aqui bem organizado. Embora na catequese haja uma falha muito grande em explicar isso, porque é outra coisa mais difícil. Você coloca o catequista lá de boa vontade. Não é isso, gente. Tudo bem, se o catequista tem boa vontade, procure prepará-lo para que ele dê a transmissão doutrinária exatamente do jeito que ela é para as crianças. Que uma criança saiba o que é a Páscoa, que uma criança saiba o que é Quaresma, que uma criança saiba o que é Advento. Isso é fundamental para que a criança esteja dentro da igreja e inserido na igreja. Não basta só batizar, jogar na mão de um catequista de boa vontade que ignora a história da igreja, que ignora a doutrina, para ele ensinar que Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Bom, pronto. Isso não é a catequese completa. Isso aí é uma convicção da igreja e uma criação ali persistente, né? Persistente e de dureza e com clareza da santidade de Santo Atanásio. Mas ela não é o teor completo da catequese. Então você joga um catequista de boa vontade, corre o risco de alguém dizer, depois indo para uma igreja protestante, que foi católico, e na verdade ele não sabe nada, exatamente nada do que é ser católico. Então esse é o grande problema, né? Que é o governo que um bispo recebe e que ele senta lá num gabinete, eles fazem um gabinete bonito para ele lá na cúria, e o bispo esquece que a função dele não é essa, ele não é bancário, ele não é gerente de empresa, ele não é nada. Ele é pastor, e se ele não pastorear, o negócio vai pro buraco. Entendeu? Se ele não pastorear, o negócio vai pro buraco. Se ele não reunir com o clero e falar pro clero o que tem que acontecer ali, cada padre vira bispo da própria paróquia e vira uma bagunça, literalmente uma bagunça. Aí vira padre excomungando fiel, fiel fazendo motim contra padre e assim por diante. E aí o fiel vai lá queixar pro bispo, porque o bispo não sai da cúria. Então eles fazem lá um conjunto e vai lá na cúria, porque o bispo não vai na paróquia. Tem dioceses minúsculas e os bispos não vão fazer a visita pastoral, não vê o que está acontecendo, como é que está a catequese, se tem catequese, qual é a formação dos catequistas. A maioria dos catequistas não tem formação nenhuma, só tem boa vontade, graças a Deus que tem boa vontade, mas não tem formação nenhuma. Se você perguntar coisas essenciais da fé católica, por exemplo, na área da dogmática, eles não sabem. Se você perguntar coisa crucial na área de uma pastoral sacramental, dos significados dos sacramentos, na sua integralidade, eles não sabem. E eles estão ensinando. Então, além da validade, eu gostaria de advertir esses que querem criar igreja só pela validade, para dar título de monsenhor aqui ou acolá, tomem cuidado. Porque isso não é igreja. Isso é alguma coisa muito esquisita, né, de dar título para um ou para outro. Isso é muito medieval. Isso é muito medieval. É preciso contemporaneizar a igreja, é preciso ensinar, através de meios modernos, uma catequese eficiente, que o garoto, quando vai fazer a primeira Eucaristia, e quando ele chegar no crisma, ele já sabe exatamente toda a doutrina da igreja e a história da sua igreja. E quem tem que transmitir isso? Os pastores. Ah, eu tenho muita gente, eu preciso de catequista. Ótimo, você tem a obrigação de ensinar os catequistas. Porque a sua preguiça pode te levar para o inferno. Você tem a obrigação de ensinar os catequistas. Dói no coração saber que, por exemplo, muitos padres precisam de uma mesa, de uma cadeira para poder se sentir párocos ou vigários, perdendo tempo, porque isso não significa nada. Você precisa ser pastor e ensinar. Se as pessoas não aprenderem, elas não vão ter convicção. Então, lembrando, a esses que querem fundar a igreja, que recebem um episcopado que, embora válido, seja ilícito, ele não tem diocese,
ele não tem povo, ele não tem governo, isso não vale nada. O título que você recebeu, ele não tem valor nenhum pastoral, ele não vai fazer, vamos dizer, você recebeu um negócio que não vai ter eficácia nenhuma social, no corpo social. Você não tem uma comunidade de fé, você vai governar o quê? Você recebeu o título de bispo para quê? Bom, mas eu tenho um monte de gente que vem, que vai, mas não tem nenhuma convicção desse monte de gente, meu. Eles vão porque acham bonito a dança, o pulo, etc. Mas sobre a história da salvação, sobre o plano salvífico de Deus, eles não sabem. Eles não sabem sobre a doutrina, eles não têm nenhuma noção do que estão fazendo ali. É perda de tempo, absolutamente perder o tempo. Você recebeu um título ilícito, mais válido, e você não ter ninguém para ensinar aquilo que supostamente você diverge da Igreja Católica Apostólica Romana. E qual é essa divergência? Não se sabe, no geral, né? Talvez uma querela de poder, fique aí, né? Claro que ninguém precisa de mandato pontifício para rezar o terço, para fazer novena, não precisa de nada de mandato pontifício para isso, precisa só fé. Mas claro que o sujeito que gosta da autoridade, né, episcopal, da autoridade de cardeal, da autoridade, e faz questão de pôr aquele monte de roupa e andar desfilando. Eu, quando estudei em Roma, eu achava muito engraçado aqueles cardeais, aquele calor terrível do verão europeu, o cara botava aquele monte de roupa, saía com aquele barrete vermelho na cabeça, andando pela cidade. Aquilo ali era muito exótico, mas pouco profético. Eu sou mais a batininha que o Dom Helder usava, bem surradinha, mas que era muito mais profética do que um monte de paramento que talvez quisessem colocar sobre ele e ele não aceitava, porque ele entendia que ser pastor era o que ele fazia. E eu duvido que alguém tenha feito melhor do que ele, né? Assim, pode ter sido semelhante, mas melhor do que Dom Helder, eu acredito que ninguém tenha feito, né? Era um homem muito santo, né? O episcopado para ele encaixou muito bem como pastor. Coitado, ele não tinha nem noção de poder, nem queria, né? Então essa é a ideia. Se transmitiu para você um episcopado válido, o que você vai fazer com isso? O que você vai fazer com isso? Você vai pôr uma mitra, você acha bonito isso aí? Pôr uma mitra, um solidel na cabeça, uma cruz peitoral de meio quilo e daí não vai fazer mais nada? E o que você vai fazer com isso? Ah, eu vou fundar uma outra igreja, mas com que objetivo? Pelo amor de Deus. Não é o número de igreja que vai salvar ninguém. Gente, é a comunhão dos santos, ou seja, é a convicção doutrinária, é o ensinamento da sua história, né? Não é... Eu peço pelo amor de Deus a quem acha que esse monte de paramento, esse monte de coisa vai te levar para o céu, vai induzir as pessoas à salvação. Não, não vai. Vai ser o seu testemunho, o seu amor pastoral pelas ovelhas, a sua dedicação, o seu atendimento e o seu ensinamento. Então, lembrar aí que uma característica da Igreja Católica Apostólica Romana é dar mandato pontifício e eleger bispo para governo. Ou seja, e dar a ele a responsabilidade de ensinar a história da Igreja, a doutrina para os fiéis através dos padres. Portanto, a formação dos padres tem que ser muito boa. Não se ordena ninguém por caridade. E nem adianta você ficar achando que o seu limite territorial, né, vai impedir que as pessoas se manifestem de forma contrária àquilo que você pensa. Ah, mas eu sou bispo de tal território, nos tantos municípios que eu sou governo, eu posso proibir. Não, proíba. Só que isso não vai adiantar nada, é tudo muito anacrônico, é fora de contexto.
As dioceses são divisões que elas funcionaram muito bem na Idade Média, mas elas não têm eficácia nenhuma nos dias de hoje. Ainda mais em época de internet, né? De rede social. Ninguém, absolutamente ninguém está preso ao território. Sofre muito quem vive nessa bobagem aí, sofre muito, né? A preocupação deveria ser outra, né? Eu preciso ensinar. A minha missão é ensinar, a minha missão é esclarecer o que é a igreja, a minha missão é esclarecer o que é a doutrina, a minha missão é fazer que as pessoas conheçam a realidade a qual elas pertencem. Não é o que o padre diz, é o que o padre ensina. O que ele diz não interessa. Ele tem que ensinar o que a igreja mandou ele ensinar, não é o que ele quer. Mas fica a mensagem para quem gosta de ser bispo e às vezes atravessa o cercadinho da liceidade para ter um episcopado válido e não sabe o que fazer com ele. Eu diria que você está se desgastando e perdendo um tempo absurdo de ser feliz e de evangelizar e de ser pastor verdadeiro, né? Sem tantas necessidades de decretos e outras coisas mais, porque você faz questão disso, não para apresentar para o povo, talvez porque o povo esteja acostumado a um modelo eclesiológico que os padres não entendam e talvez os bispos tenham dificuldade de entender. Eu gostaria muito que Nosso Senhor tirasse a sede episcopal do bispo, a cúria, as estruturas econômicas que sustentam essa cúria, etc., e que tirassem as casas paroquiais e os carros 0 km dos padres para ver o que eles iam fazer. Só para... Não é que eu desejo isso, né? Mas eu gostaria de saber o que eles iriam fazer. Porque a maioria, do ponto de vista da ação no mundo, eles são extremamente incapazes e não conseguem sobreviver sem a cúria. Então, assim, esses que querem criar novas igrejas e receber um episcopado válido, mais ilícito, e não sabe o que fazer com ele, esqueça isso. Se você quer evangelizar, vai evangelizar, não precisa de ninguém para te dar título nenhum, né? É só pregar a Sagrada Escritura, rezar com o povo, rezar a devoção do povo, o terço que o povo gosta de rezar as novenas que as pessoas gostam de rezar, e pronto. Tá tudo certo. Mas tomem só cuidado com isso, né? Com esse negócio dessa corrida por separar, por criar a igreja. Vira um pouco política, né? A criação de um monte de partidos que se aproximam, que se distanciam em determinados momentos. A fé não pode ser isso de jeito nenhum, né? Nós precisamos de muito mais do que isso para ir para o céu. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, graça e paz a todos vocês, e a minha bênção a todos, né? Bênção de quem acredita realmente em Deus e bênção de quem acredita na fé do povo.